Graça e paz, amados. Para quem não me conhece ainda, sim, aí eu uso o microfone. Graça e paz, amados. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Gerson, né? Quero, antes de falar como o cargo que exerço, eu quero falar da pessoa. Eu quero agradecer as orações, né? Sempre que eu estou tendo as oportunidades, eu tenho colocado diante do Senhor, eu agradecer pelas orações que fizeram ao meu favor. Sofri um infarto, vou falar mais na frente, dar um pouco do testemunho. E as igrejas oraram por mim. E eu estou aqui hoje porque Deus ouviu a oração de vocês. Então, quero agradecer em nome de Jesus pelas orações e dizer que estou aqui porque o Senhor foi misericordioso comigo, como Ele é com todos nós. Mas aprove a Ele nos deixar por aqui por mais um tempo. Amém? Como presidente da Associação Regional São da Terra, eu quero agradecer a igreja, como a secretária Nilma, né? Ela é a secretária de missões da associação. Sempre que a associação precisa, a igreja de bom sucesso está nas campanhas de oração, está nos eventos, está na contribuição, está no repasse que cada congregação tem, cada campo missionário, cada igreja tem para a nossa associação. Quando nós começamos em 2006, eu estou no meu segundo mandato, encerra no ano que vem, e quando começou a associação em 2006, nós tínhamos 15 trabalhos, 6 igrejas emancipadas, uma logo veio a sair da nossa denominação, e hoje, amado, nós, graças a Deus, nós estamos com 33 trabalhos nossos. Temos 8 igrejas emancipadas. Nós conseguimos emancipar 3 igrejas nos últimos anos, que foi a igreja de Bonito de Santa Fé, a igreja de Cajazeiras, né, um campo missionário, como o campo de Bonito de Santa Fé também era um campo missionário do DEM, e também, mais recente, a igreja congregacional do Alto do Cruzeiro, ou seja, a segunda igreja evangélica congregacional em Brejo Santos. E para nós, amado, é muito de muita alegria ver Deus trabalhando no nosso meio. E tudo se fez diferença quando nós nos unimos como igrejas. Cada congregação, ela repassa 4% das suas entradas. Aí você diz, pastor, mas na nossa igreja entra R$500, aí quem for conta de porcentagem aí, 4% de R$500 dá quanto? Dá menos? Não, dá menos de 25, né? Porque se fosse 10 era 550, né? Em torno de R$20. Mas o que vai fazer R$20 a mais, R$20 lá? O valor que a igreja manda, seja qual for, menor do que 20, é quem faz a diferença. E hoje, amados, nós temos um plano diretor na nossa associação. Então eu, como presidente, não voto, eu só voto se der empate, aí é que eu vou desempatar, mas não precisou ainda dar esse voto como presidente. Mas as igrejas, ela têm se mobilizado de uma forma tão especial que no plano diretor, hoje, 65% de tudo que entra é destinado única e exclusivamente para fazer parcerias missionárias, ou seja, pagar o aluguel de um missionário, pagar o aluguel de um templo ou para o sustento do obreiro. 65% de tudo que entra, não é para outra coisa. Eu tenho uma verba que é 10% que entra para as minhas viagens. Então, hoje eu estou fazendo essa viagem mais mesmo, eu estou como motorista dela. Então, a secretaria dela é quem faz esse pagamento. Mas quando é pela associação, a associação ela manda essas minhas viagens. E se Deus sim, aí tem mais 3%, fora esses 65%, que é 3% de tudo que entra, vai para a Secretaria de Missões, para ser gasto, mas despesa que a secretária precisa para fazer toda essa liquidação que está sendo feita aqui. Se Deus quiser, quando for na próxima gestão, eu vou entregar o plano diretor, e nós vamos instalar, em nome de Jesus, eu peço as orações dos irmãos, e eu sei que Deus vai nos dar a condição, e nós entregarmos com 70% de tudo que entrar vai ser direcionado para fazer missões, abertura de novos campos, abertura de novos trabalhos, porque eu sou daquele tempo assim, se a gente for falar humanamente falando e capitalista, né? Capitalistamente falando, podemos dizer assim, né? Isso. Quanto mais cava, mais cabrito. Quanto mais igrejas, mais oportunidade do povo ouvir a voz do Senhor. Então essa tem sido a
Nós temos até outros projetos que a igreja deve estar sabendo, kit de nova igreja, alarga o espaço da sua tenda, esse projeto Avança Missionário, Avança Sertão, é justamente para divulgar e apoiar os trabalhos. E nós nos alegramos de estar aqui agora em Bom Sucesso. Então, deixo os meus parabéns à igreja, na pessoa do pastor Wagner, sua família, e também de todos os irmãos que têm se empenhado em trabalhar junto conosco, tá certo? E se Deus quiser, não só Paulo, né? Como é essa irmã aqui que disse, vai, Elaine e outras mais, tá certo? Se vocês quiserem fechar a igreja aqui e deixar só Wagner e o menino, é melhor ainda, deixa ele não trabalhar, não, vai não, vamos todo mundo lá pro projeto, tá certo? Em nome de Jesus, não vai ficar ninguém em casa porque não tinha condição de pagar. A gente tem levantado os recursos para isso. Amém? Eu quero convidar os amados a fazer uma leitura. Eu vou falar um pouco do meu problema, né, do meu testemunho, né? Falar do meu problema dando um testemunho do que Deus fez na minha vida. Lá no Salmo 39, no versículo 4 em diante, diz assim. Mas aí depois você pode ler o salmo todo, mas o versículo 4 diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais forte que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem o levará. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Amém? Amém. Amados, no dia 26 de setembro do ano passado, no dia 26 deste mês de maio, eu estarei completando, se Deus assim me permitir, 8 meses do meu infarto. Para quem já ouviu falar, um infarto fatal, fulminante. Pronto, eu escapei do infarto fatal, que é o que mata, eu escapei de um. Chamado também de um infarto fulminante. Eu estava em Catolé, nós moramos em Brejo de Cruz, e nós compramos um terreno em Catolé, no propósito de quando eu me aposentar, eu vou me aposentar com um salário mínimo, e aí a gente fazia planos há anos e anos e se preparando para a gente comprar um terrenozinho, construir uma pequena casa, que eu queria numa zona rural, porque eu gosto, e deixar a nossa casa que hoje está alugada como uma fonte de renda, né, para nos ajudar, me ajudar nessa aposentadoria. E lá nesse terreno, estava lá fazendo um serviço, nada de anormal, eu sou acostumado a trabalhar no pesado, na parte de construção, e eu senti uma forte dor no peito, essa dor respondia nas costas. Eu já tinha sentido essa dor umas 6 vezes no mínimo, 5 a 6 vezes. A primeira que eu me lembro de ter sentido foi no primeiro Avança Sertão, esse que nós estamos divulgando aqui, em Cajazeiras em 2009. Fui aos médicos, cardiologista, especialista do coração, e disse, não, isso aí é problema de coluna. Fiz eco, esteira, elétrico, passei, tomei remédio por mais de 2 anos, o outro especialista mandou tirar, que era colesterol e triglicéridos alto, e aí realmente passou uma certa dieta bem leve, e exercício realmente normalizou o colesterol, certo? Ficou tudo normalizado, e eu me fiquei livre desse remédio. Então, quando eu tinha essa dor, minha pressão subia para 19, me lembro de ter até dado mais de 20. Só que nesse dia do infarto, ela ficou em 12 por 8. Eu dei entrada no hospital, senti mais ou menos essa dor umas 8 horas da manhã. E no mais tardar de 9 horas, eu já tinha dado entrada no hospital regional em Catolé, pedi ajuda para me levar, porque eu fiquei sem condição de dirigir. E era uma dor muito grande. A diferença dela para outras foi a intensidade do tamanho dessa dor, e a minha pressão era 12 por 8, minha saturação era 99. Fizeram um teste de sanguíneo, né, para saber a questão de se estava infartado, e deu negativo, só que o elétrico no hospital estava quebrado. Quando eu falo isso, eu não estou fazendo crítica ao hospital, os irmãos entendam isso, só estou narrando o que de fato aconteceu. O elétrico estava quebrado, e eu pedi para ir fazer
o eletro numa clínica particular, graças a Deus tenho condição de fazer isso. Por mais pobre que a gente seja hoje, a gente consegue fazer, graças a Deus. Mas não podia, não pude. Pedi para que o médico viesse, eles também não permitiam que o médico viesse fazer. E eu estava com uma dor muito grande. Eu brinco que eu não subi pelas paredes, porque aquele negócio da teia do meu marido não estava funcionando na hora lá, porque se tivesse, eu tinha jogado lá e tinha saído andando pelo teto. E não foi fácil. Neumann tinha ficado em brejo. Neumann veio, né, carro de linha. E ela, quando foi perto de uma hora, ela disse: ou vocês levam o meu marido para fazer esse exame fora, ou eu vou tirar ele aqui no meu carro, que você deve. E aí conseguiram uma ambulância, porque veio de Riacho dos Cavalos, o motorista com a mãe, que estava também infartada. Se eu levo minha mãe para fazer esse exame, eu volto para buscar sua esposa. E assim ele fez. E quando eu cheguei ali naquele hospital, naquela clínica, já era mais de uma para uma e meia, era mais de uma hora. E quando o médico fez, já fui lá dizendo que era um infarto muito grave e que tinha que ser tirado para fora, e ele achava que eu não resistia à viagem. Tudo isso eu ouvindo, né? É bem animador, né? Mas eu mantive a calma, porque eu tinha que manter a calma, porque eu não podia, eu já estava desconfiado que era alguma coisa além daquilo que eu sentia, ela estava diferente. E aí fui para o hospital, e aí conseguiram, né, não sei se os irmãos sabem, o governo da Paraíba tem um programa de UTI aérea, né, pelo SUS, e aí eles colocaram o meu nome no sistema e pela gravidade liberaram o avião para vir buscar em Capolé. Só quando o bicho lá foi decolar, deu um problema na asa, e aí não deu para vir. E é melhor eu ficar por lá, porque o camarada está todo arrebentado, né? Caindo lá de cima, não vai ficar mais nada. Então é melhor ir rolando pela estrada. Aí me colocaram agora no sistema da ambulância, da UTI do SAMU. Só que para tirar do sistema que eu ia de avião, para eu ir de ambulância da UTI do SAMU, levou um tempo. Então eu fui sair de Capolé mais de 4 horas da tarde. Eu vou lhe dizer uma coisa, não para fazer bem para vocês, mas para que vocês possam, se eu soubesse disso, eu teria mandado minha mulher brigar mais. Quando você sentir uma dor no peito, aquela dor fora do normal, os medicamentos não passam, só vai passar justamente o medicamento para o infarto. Você marca um relógio, pode marcar, mas olha, é tal hora que você pode ter desmaiado. Então você só é fulano, comecei a sentir 8 horas da noite. Você tem até 12 horas para chegar num lugar onde tem a condição de fazer o procedimento que precisa. Cateterismo, angioplastia e até, se for o caso, a cirurgia. Passou das 12 horas, as sequelas elas se multiplicam assombrosamente. Se você chega dentro desse período, as sequelas são poucas, vai tomar remédio, fazer aquela coisa toda, mas as sequelas são bem menores. Passou desse horário, que foi o meu caso, quando eu cheguei em João Pessoa, já estava com mais de 12 horas. Eles usam um termo lá, eu não sei usar aquele termo, mas eu vou usar um termo que a gente entende aqui: o sangue coalhou lá no lesão. E eles passam o catéter, né? Você está todo tempo consciente. Fica colocando aqui O catéter, e aí ele vem. E quando ele chega lá naquele lugar da lesão, se for o caso, eles apertam lá um dispositivo e soltam uma bolazinha, um stent, isso aí, que chama-se também uma angioplastia. Se for o caso, mais grave, uma cirurgia. Só que quando o catéter chegou nesse lugar, o sangue estava coalhado, então não passa. Aí o consciente, o médico: olha, pastor, aqui é o seguinte, não entra mais aí. Se eu for só, vai estourar a veia do senhor. E aí a coisa vai ficar pior, porque é melhor deixar quieto. Aí ele foi tirando aquele equipamento. Disse: olha, pastor, o senhor não tem mais jeito. Nem angioplastia, nem cirurgia. Eu disse: sério, agora o senhor vai tomar remédio pro resto da vida. Isso tá bom. Não é fácil a gente ouvir um médico dizer que para nós não tem mais jeito, né? Eu disse: tá bom, eu estou vivo, Deus é quem sabe. E aí, passaram-se os dias, eu tive um problema lá, que não foi um infarto, foi um outro problema no coração. Aí nesse dia, aí a coisa ficou pior, porque eu estava aparentemente bem, estava respirando, aí deu
um derrame pleural, né, que é algo no pulmão, sensação muito ruim. Você é como se você estivesse morrendo afogado no seco. Você procura água, você não acha. Mas aí estava sendo tratado com medicamento e também com a fisioterapia com a massa. Mas eu tive alguns bloqueios no coração. E esses bloqueios realmente, isso foi na quarta-feira à noite. E esses bloqueios começou mais ou menos às 6 horas da noite. A enfermeira dizendo: Senhor, o senhor está sentindo alguma coisa? Eu disse: não estou sentindo nada. Só que eu me lembrei que tinha vindo uma pessoa, olhar aqui um equipamento, e sair. E quando ela foi saindo assim do meu leito, com as cortinas, aí o mundo girou. Eu digo: eu acho que eu desmaiei, eu fiquei tonto. Ela já tinha vindo porque o alarme já tinha disparado, né? E aí até amanhecer o dia, eu tive de 5 a 6 bloqueios. Com certeza eu senti estar não só no vale da morte, mas eu senti a angústia da morte na minha vida. Mas eu disse à minha esposa e digo a todos no meu testemunho: se eu tivesse morrido ali, teria sido maravilhoso. Porque como é bom a gente sentir que Deus não está pegado na nossa mão, Ele está muito seguro. Nós estamos aqui. Foram dores terríveis, fizeram um exame. Depois, com o passar do tempo, você vai lembrando. Eu pensei que eu não tinha desmaiado, depois eu fui ver que eu tinha desmaiado, eu fui ver que eu acho que eu desmaiei várias vezes. Porque uma das vezes, quando eu me lembro, na minha mente tem uma enfermeira agarrada com essa minha perna aqui, com o pé aqui, já tinha um acesso com 2 bocas abertas, e ela segurando aqui, na outra mão uma seringa sem agulha, e o médico dizia: tantas não sei o que, aí ela aplicava lá. Aí eu ouvia dizer: está voltando. Eu não sei se está voltando, era eu que estava voltando no desmaio, se era a taxa que estava voltando. E uma outra enfermeira agarrada nesse braço, o médico aqui, era 3 médicos, um era chefe dos outros 2, procurando aqui tirar um sangue. Eu não sei se é arterial ou se é o venoso, que tem que fazer um exame para saber qual era a minha saturação. Como eles estavam muito agoniados, eles puxaram o equipamento da noradrenalina, é onde eles colocam adrenalina lá e outras drogas mais. Eu vi a minha saturação em 34. Quando eu vi esse negócio, não está bom, acho que é por isso que ele deixou lá atrás, você nunca vê, né? E aí eu sei que a sensação era assim, como eu posso tentar explicar um pouco melhor. É assim, como se esses dedos estivessem batendo assim, certo? Quando ele passava para cima, eu estava morrendo. Quando ele passava para baixo, eu estava morrendo. Quando ele encostava aqui, eu vivia. Mas era sempre assim. Mas a presença de Deus aquietava meu coração. Eu clamava pelo Senhor, eu perguntei: minha família está sabendo o que eu estou passando? Eu disse: não, a gente diz depois. Eu digo: meu Deus do céu, eu vou morrer aqui e não vou nem saber. Depois, se eu escapar disso, e se eu não escapar disso também, morreu. Até que uma outra enfermeira que tinha do lado de cá também procurando esse sangue. E aí o médico disse: eu vou achar esse sangue dele agora. E aí saiu lá. Eu vi quando ele vinha, eu acho que ele tinha esterilizado as mãos, ele vinha com, acho que era uma gase, uma seringa. Mas a enfermeira estava de fralda, né? Fralda descartável. Ela puxou aqui e introduziu a seringa aqui nessa veia da virilha. E agora vai sair. Quando eu olhei, nada. Era uma seringa dessa pessoa. Eu digo assim: de uma hora para outra, eu vi aquele sangue entrando naquela seringa como se fosse um motor jogando. Ela disse: consegui. Ela fez carreira, passou por esse médico deu notícia que ela já tinha tirado. Disse: agora eu vou achar seu sangue. Aí ela disse: então vamos tirar tudo agora. Aí eu disse: não, fulano já pegou. Aí levaram, acho que uns 10 minutos, não sei, a gente pega a noção do tempo. E colocaram todo o equipamento que tinha lá, porque o hospital que eu fui era do SUS, é o Hospital Metropolitano de João Pessoa. É a referência. É melhor do que particular, infinitamente melhor que de graça. Um atendimento maravilhoso, humano. Lá eu vi médicos chorando, porque não estava conseguindo fazer o que precisava na vida de um paciente. Enfermeiras, enfermeiros, técnicos. Fui muito bem tratado ali naquele hospital. E aí me levaram para um lugar
colocaram todo aquele equipamento e saímos em umas pressas, e os meus companheiros de sala, devia ter uns 20 leitos lá, na sala vermelha, começaram a gritar: segura o homem, não deixa o homem morrer. E aí a enfermeira disse: tem que fechar os leitos lá, porque não dava para fechar o meu leito, porque não cabia a quantidade de pessoas, estava toda a equipe lá. Então fecharam os leitos de todos os outros pacientes, eles não viram o que estava acontecendo. E aí quando conseguiram me estabilizar de alguma forma lá, quando chegou esse resultado do exame, eles me levaram para uma sala, e aí eu peguei o mesmo médico que fez o cateterismo, agora estava colocando um marca-passo, faz plantão no hospital. Ele disse: pastor, o senhor por aqui de novo? Eu estou, dessa vez eu não estou nem não. E aí ele já tinha feito um acesso do cateterismo aqui, só que o marca-passo geralmente eles colocam aqui ou pela virilha, né? Mas o meu eles colocaram na jugular. Eu digo assim: me dá aí, porque a jugular dele está soltando na minha mão. Então abre aqui essa veia principal que a gente tem, desse lado. Né? Esse outro lado aqui abriram a outra jugular e colocaram um outro acesso nesse braço, então eu estava com 4 acessos no meu corpo. E colocaram um marca-passo provisório externo. Não é aquele que fica introduzido no corpo, né? Uma caixinha. Pronto, na hora que colocou o marca-passo, eu acalmei. De lá eu fui para a UTI, passei 9 dias na UTI. Mas o que eu paro às vezes, nunca parei para perguntar a Deus por quê, nem para que eu passei por aqui. Isso é com Ele, né? Um dia Ele quiser dizer, vai dizer. Senão, eu não tenho essa ansiedade atrás. Mas eu sei que Ele falou comigo durante todo esse período. Esse texto aqui que eu li, quando eu vou dar o meu testemunho, que texto eu vou usar? Esse texto aqui falou ao meu coração. Eu sempre fui um homem que sempre me gabei de ter o meu emocional forte. Eu fiz a cerimônia fúnebre da minha mãe, eu já desenterrei cunhado meu, sogra, lá no cemitério mesmo, lá, trabalho de exumação, né? Exumação. Então, meu emocional sempre foi muito forte. Só que eu fui ver que, como o texto diz assim, por mais forte que seja, né, é vaidade. E ali, ainda no hospital aqui, um amigo meu de Wagner fez seminário conosco. Fez seminário, foi ordenado pastor, mas hoje não está pastoreando. E aí, eu tinha visto a minha esposa, eu tinha chorado quando eu vi ela, claro. Mas foi algo muito controlado. Mas quando esse amigo chegou, eu deitado ali naquele hospital, e ele pegou na minha mão e disse assim: meu amigo, eu estou no deserto, mas eu só vou sair daqui quando você for transferido. Na hora que ele disse assim, eu estou no deserto, eu fiquei pensando: se eu estou no vale da sombra da morte, mas se eu morrer, não sei para onde eu vou. E ele, que mesmo está dizendo que está no deserto, aquilo mexeu. Estava dizendo ao pastor Ianinha hoje, eu sempre fiz 2 orações e eu não deixei de fazer. Continuo fazendo. Uma é que eu não viva um dia longe do Senhor. Se for para eu viver um dia longe do Senhor, que Ele me leve. Outra coisa é que eu nunca venha perder o amor pelas almas perdidas. O novo convertido, Paulo, ama muito as almas perdidas, porque ele está recente. O sentimento que ele tinha, que era, né? Mas parece não, na maioria das vezes, a gente vai ficando maduro, espiritualmente falando, entre aspas. E a gente começa, a gente nem lembra mais o que era estar lá, andando, mundão. E a gente começa a esquecer que aquele povo que está lá fora precisa, e um dia nós estávamos lá fora, certo? Eu sempre pedi a Deus para não perder esse amor pelas almas perdidas. E quando aquele amigo meu falou aquilo, aquele me desmontou. Eu disparei no chão. Minha esposa chegava e dizia: você não pode fazer nada que é por você, quanto mais por ele. Eu sei, mas a dor que eu estou sentindo por ele é grande. E Davi, naquele momento, quando eu entrei na ambulância para ser transferido, pastor, aqui nós vamos até 8 horas, né? 8 horas já passou, né? Então, um pouquinho. E aí, quando eu fui transferido, um enfermeiro chegou para mim e disse: pastor, está me conhecendo?
Eu disse, não estou não. Aí foi disse quem era. Eu conhecia ele. Conhecia ele mais novo do que esse menino, tocando e cantando na igreja. Procurando a nossa igreja. Não era da nossa igreja, mas procurando a nossa igreja. E eu já sabia que ele não estava mais na igreja. Eu disse, você está onde? Não, pastor, você não diga isso, você está desviado, não. De Catolé para João Pessoa, indo para o Patos, por onde a gente foi, é mais ou menos uns 460 quilômetros ou mais. Uma ambulância nessa rua andando em torno de 120 km/h. Você só sentia ela fazendo aquelas curvas aí. E aí eu não podia perder tempo, eu não tinha mais tempo. O meu tempo estava bem pouquinho. Eu estava certo que eu ia morrer. Na verdade, eu não parava para dizer assim, eu vou morrer ou eu vou morrer, mas eu sabia que ia muito grave. Eu disse, rapaz, você não vai voltar não? Eu disse, não, pastor, eu vou sair e volto. Aí ele sempre vinha lá, acho que um tempo que ele tinha que vir para perguntar se eu estava sentindo alguma coisa. E toda vez que ele vinha, eu disse, ei, vai voltar. Vou voltar, pastor, só você sabe que você não sabe se eu chego vivo lá no hospital. Não é verdade? Aí ele olhou assim para mim e disse, pastor, você sabe que você não sabe se eu chego vivo. Isso é, você agora eu vou dizer uma coisa que você não sabe. Deus, você também não sabe se você chegar vivo lá, porque esse carro pode virar, eu posso escapar, você pode morrer. Mas se eu morrer, eu vou morar com Jesus no céu. E você? Na situação, pastor, aí toda vez assim, teve uma hora que a gente disse, vai, Mateus, pastor, eu já disse ao senhor que eu vou voltar. Eu não podia mais perder tempo. E ali no hospital, amado, eu não posso entrar nos detalhes, está sendo gravado. Mas assim, Deus foi colocando pessoas desviadas, ministro de louvor, médica, irmã de pastor, enfermeira desviada, técnico desviado, e era só assim. Quando não era assim, era gente extremamente desesperada por uma palavra de conforto da parte de Deus. Quem é que dava essa palavra? Deus me usava. Morre ou não morre? Sem ar, no oxigênio. Mas quando eles falavam comigo, parece que eu esquecia. Eu estava doente. E muito doente. Teve uma das vezes, uma especialista lá, precisava fazer um procedimento comigo. Eu tinha passado 17 dias sem se levantar, e tem todo um ritual, né? Você ficar perto deles. E elas se encostam assim perto da gente e abraçam por aqui, é para segurar, né? E enquanto ela fez isso, ela aproveitou e disse assim, pastor, eu estou precisando tanto de oração. E eu disse, e o que está acontecendo, Clarice? É o primeiro dia que eu volto a trabalhar depois da minha licença maternidade. Ele disse, o que foi que houve? Ele disse, 17 dias antes de eu ter minha filha, meu marido me trocou por outro. Aí eu fui falar de Jesus para aquela mulher, falar do amor de Deus para ela, que esse amor de Deus é tão grande que pode encher o coração dela, transbordar a ponto de transbordar o marido dela. E eu sentia que essas pessoas eram conformadas. Esse mesmo médico que fez o meu cateterismo, que colocou o marca-passo para os olhos, 24 horas depois, ele deu entrada na UTI. Eu disse, doutor, o senhor não tem um apartamento aqui? Ele disse, não, pastor, é porque coincidentemente, no dia que o senhor foi para fazer o cateter, ele estava de plantão lá. Depois, no dia do marca-passo, eu estava de plantão. E hoje eu estou entrando num plantão de 48 horas aqui na UTI. Eu sou o chefe da UTI, médico-chefe da UTI, cara novo, mais novo. Eu digo, o cara vai trabalhar. E eu me lembro que ele estava com um paciente que tinha feito a cirurgia completa do coração, tudo aberto. Essa pessoa estava entubada, eu não sei dizer o que era que estava acontecendo com essa pessoa, mas eles precisavam desentubar e eles estavam fazendo uns procedimentos, mas não estava dando certo, porque eles faziam o procedimento, mas o homem, não sei se era a posição que ficava, não sei o que era, sei que disse, olha, tudo que nós estamos fazendo está indo por água abaixo. E eu vi naqueles conversando, né? Eu vi quando aquele médico estava assim, mais ou menos os meus pés ficavam mais ou menos ali, para aquela varandazinha ali, eu via o outro paciente, tinha que eles chamam uma ilha, onde ficam os enfermeiros, todos os equipamentos deles trabalharem lá, e aí eu vi aquele médico novo,
se debruçar assim sobre o joelho daquele paciente e dizer assim: Senhor, se o Senhor não me ajudar, falando com o paciente, aí eu lhe ajudar, a gente não tem como lhe ajudar. A gente está fazendo o que a gente pode, mas o Senhor está jogando tudo por lá. Eu não sei o que estava acontecendo, mas tinha que esperar ele estabilizar algumas coisas e nada, e ele roncava, ele fazia uns barulhos feios lá. Aquele médico saiu de lá e ficou andando dentro da UTI, com a mão na cabeça. Eu confesso aos irmãos que eu não orei por conta do paciente. O que me levou a orar por aquele paciente foi o amor daquele médico por aquele paciente. Eu levantei a minha mão e disse: Senhor, resolva aquela situação ali. Cheio com misericórdia. Não deu 10 minutos depois. Aquele homem estava desentubado. Os leitos lá do hospital é tudo no botãozinho, as camas levantam, você fica meio que sentado assim. Ele estava sentado, eles estavam falando, desentubado, tudo normal. Depois ele veio ser meu companheiro aqui ao lado. Então Deus não só fez milagre na minha vida, Deus também fez milagre através da minha oração. Mas assim como o texto diz, né, que por mais forte que a gente esteja, nós somos fracos. Teve um dia lá, eu estava com mais de 10 dias que meu intestino tinha parado e sem se alimentar direito, sem dormir direito. E teve uma vez que eu me peguei conversando comigo mesmo, coisa ruim. Era uma ranta, estava no sentido assim, uma rantazinha quadrada. Aí eu conversando comigo, dizendo: ainda bem que você já está aqui nessa posição. E vai, meu filho, se eu tivesse assim, não quer dizer, não, mas se está assim, está melhor. Mas ele está melhor do que. Aí depois epa, essa conversa não está certa. Eu estou conversando comigo mesmo, se eu não estou bem entendendo, não. Eu tenho que pedir ajuda do médico, que o rapaz é doidão. E aí, mano, eu acordei um dia, passei a noite, quando foi pela manhã, uma das enfermeiras que estava afastada da igreja veio se despedir de mim, que ela estava sendo levantada, todo mundo: pastor, eu estou indo. Eu disse: deixa eu te dizer uma coisa, diga, pastor. Se eu estou muito mal, eu comecei a chorar. Meu emocional arriou. Eu não estava revoltado com Deus, eu não estava querendo morrer, mas uma angústia dos infernos se apoderou de mim. Eu tenho prometido à minha esposa, aos meus filhos, que eu ia lutar para sobreviver com todas as minhas forças. Eu não tinha desistido, mas era um negócio que eu não sei nem explicar. A única palavra que eu acho é uma angústia do inferno. E aí ela: pastor, o senhor não pode ficar assim. Só que eu chorava bem baixinho para que os outros não vissem, porque eu sabia que eu estava num ambiente que eu podia prejudicar outras pessoas. E aí ela: pastor, eu posso ficar mais um pouquinho. Saí. Quando eu retorno assim a visão profética, aí eu vi que vinha aquela equipe toda do plantão, médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, tudo, eram umas 15 pessoas. Havia eles todos de máscara com o meu lado, todo equipado mesmo. Chegaram assim: foi que houve? Estava meio virado. Não, pastor, eu quero ver aqui para o senhor orar, porque quando o senhor ora, o plantão é em paz. A segunda vez na minha vida que eu oro com a boca para as pessoas ouvirem, mas na mente é outra para Deus. E aqui eu oro para Deus é diferente da que eu estou orando para o povo. Para eles é assim: Senhor, o Senhor abençoe esse povo, o Senhor dê destreza, capacidade, que eles façam o que tiver que fazer, tudo segundo a tua vontade, que a pessoa seja um plantão de paz. Isso é porque eu orei para eles. Mas para Deus é assim: como é que o Senhor faz isso? Eu estou aqui para morrer. Essa velazinha apagada. Aí o Senhor me bota para orar por esse povo, eu não estou podendo fazer nada por mim. Eu posso fazer o que por esse povo? Eles foram embora e eu fiquei na minha crise. Entrou um homem naquela UTI. Na hora que ele entrou, eu disse: esse cara vai falar comigo. Só que ele tomou um rumo diferente. Eu disse: não, e depois ele veio. Parou e voltou e veio. Ah, senhor, fulano, o senhor é muito querido, o senhor sabe? Eu disse: por quê? Estão ligando para mim direto para vir me visitar. Eu disse: é quem está olhando para vocês? Da cidade tal. Eu disse: quem é lá? Ele disse o nome lá. Eu nem vi aquele povo. O senhor conhece nesse povo, você nem quem é, não está vendo nem mais burro. Eu estou assim para mim: sério, eu acho que ele voltou que eu estava.
Só isso. O Senhor não conhece eles, eu não sei. Agora, aqueles que conhecem o Senhor, conhecem. Eles estão me incomodando, eles estão ligando para mim para eu vir para ele visitar. E eles estão preocupados com o Senhor. Depois vai certo. Aí ele saiu e eu fiquei. A pessoa que não, eu vi que ele atendeu 2 pessoas, aí eu entendi que ele era médico. E aí quando eu percebi que ele estava aqui do meu lado, eu disse, pastor, eu vim me dar um recado. Eu acho que ele não é crente. Esse cara. Disse um recado assim, pode dar. Aí pegou na minha mão e disse, Deus tem um propósito na sua vida. Amém. Deus botou um prumo. Ali eu entendi que eu ia escapar. Não foi fácil, não foi nada fácil. Mas eu gosto de dizer que fazia muitos anos, muito tempo, que eu tinha trabalhado tanto pastor, como pastor. Como eu trabalhei da hora do meu infarto até a hora que eu saí daqui no hospital. Amém. Pessoas desviadas. Depois eu fui para a enfermaria. Meu companheiro de enfermaria se converteu, o seu Francisco, mora lá em Coremas, pescador. Até marquei uma pescaria para ele, que tudo é bem, vamos lá. E aí, amado, o diagnóstico que eu saí do hospital foi: eu tinha feito um exame, que eu não me lembro desse exame, mas aí eles fizeram outros na UTI, que eu me lembro desse outro exame. E eles constataram que em vez de 34%, eu só estava com 28% do meu coração funcionando. Minha esposa, mas minha filha, entendeu que eu estava com uma lesão de 28%, mas eu só estava com 28% do meu coração funcionando. E aí, quando foi para o retorno, eu pedi para aquela médica, disse, por favor, explique isso aqui para nós. Melhor dizendo, explique para ela. Ela disse, não, ele só está com 28% do coração funcionando. Devido a demora no atendimento, ele não teve mais o que se fazer com ele. Então ele só tem 28% do coração funcionando. Eu fiz um novo exame há 3 meses atrás, não foi não? E aí só deu 20. Eu acho que eu não vou mais fazer. Ela pediu outro, eu não sei nem se eu faço mais, porque ele já está baixando, né? Deixa aí, né? Essas quantidades já não é mais comigo, é com Deus. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu estou muito bem. Fiz um artezinho segunda-feira. Estou numa dieta muito grande. Perdi mais ou menos 16 quilos, mas estou bem melhor. Não tem para que aquele peso todo. E é que nem estava tão bom, mas perdi mais de 16 quilos. Em torno de 16 quilos. E eu sempre fiquei pensando, meu Deus, será que eu vou voltar a viver? Normal eu sei que não, mas será que eu vou fazer algumas coisas que eu gosto de fazer? Eu gosto de pescar. E eu decidi no dia 26 de janeiro, que completou 4 meses do meu infarto, eu decidi que eu ia voltar às atividades da igreja e da associação. Porque eu resolvi morrer trabalhando, mas trabalhando para o Senhor. Não sei quantos dias eu vou viver. Mas quando foi segunda-feira agora eu joguei bola. Os caras todos procurando o nome do SAMU e deixa aí, já quase ligado. Eu vou botar os carreiras, corri, não senti nada. Mas eu sei, eu só estou com 28% ou 20%. A minha médica disse, não fique, se preocupe com o número não. Se preocupe para ver se o senhor está bem. Se eu vou aumentar a sua carga de exercício físico, eu faço, irmãos, hoje. Academia em Catolé, como fisioterapeuta, como personal trainer, né? Acho que o nome é esse. É um profissional, né? Não é simplesmente uma pessoa que tem uma academia, que é um sobrinho meu, nosso sobrinho, que tem que ser algo bem. Terça, segunda, eu faço academia, na terça eu faço caminhada em brejo, na quarta eu volto a Catolé, faço de novo academia, quinta e sexta eu faço fisioterapia, eu só pedi para deixar os finais de semana sem exercício. Uma dieta pesada, mas eu estou melhor. Eu dei essas carreirinhas lá, não senti nada, mas também não vou estar também me estirando nisso, né? Eu só queria ver como é estar vivo, né? Perceberam? Maravilhoso, misericordioso. E assim, hoje
casa é só eu, minha esposa, eu e o cachorro Marlon. Os nossos filhos já casaram. Nós somos avós agora, um menino que mora em Mato Grosso, Tangará da Serra, Mato Grosso, ele é pastor lá. A saudade é grande, mas nós estamos felizes porque eles estão caminhando a vida dele. Eu senti muita saudade dos nossos filhos lá na UTI do hospital, mas não foi do jeito que eu senti saudade por aquela bichinha dali, não. Eu descobri que ele é certo para duas coisas, viu, pastor Paulo? Fazer raiva, faz uma raiva, mas quando não está, faz uma falta. É aquela que está comigo, né, todos os dias, né? E eu louvo a Deus porque Ele me deu mais um dia de vida. Talvez você esteja aí nos assistindo, ou aqui na igreja, e diz assim, coitadinho, pô, pastor, só tem 28% do coração. Deixa eu dar uma palavra de ânimo para você. Você sabe o que foi que Deus falou ao meu coração? É que eu vou morrer no mesmo dia que você vai morrer. Porque você vai morrer que dia? Você sabe que dia você vai morrer? Não. Mas nós temos certeza que o dia que você vai morrer é o dia que Deus quiser. Não é assim? Que dia que eu vou morrer? No dia que Deus quiser. Pode ser em datas diferentes, mas o dia é o mesmo. É o dia que o Senhor preparar para nós. Então eu não sei quantos dias, se mais um ano, 2 anos, 10, 20, 30. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero trabalhar para o Senhor. Por isso nós estamos trabalhando. Estamos aos poucos, né? Eu estou dirigindo, estou voltando aos poucos. Eu subi no telhado lá de casa, tirei uma goteira um tempo atrás, nem morri. Graças a Deus estou aqui. Mas eu vou diminuindo essas artezinhas que a gente vai fazer, mas a gente vai precisando fazer. Que está vivo, né? Então eu agradeço, tá certo? Aos irmãos. E uma coisa que Deus falou no meu coração sobre essa situação que eu passei, não do infarto, mas tudo que envolveu essa pós-infarto. É que Deus mostrou claramente para mim. Lembra que você tirou uma foto minha? Tirou. Que tem tanta gente morrendo aí fora sem conhecer Jesus. E nós temos a oportunidade, só nós temos essa oportunidade e essa autoridade de anunciar. Então fala para o seu vizinho, fala do amor de Deus, vai para o projeto se puder. Se não puder, ora, vai fazer missão na sua casa. Eu sei que não é fácil, na sua cidade. Fala, pastor, eu não sei, é só você dizer o que foi que Jesus fez na sua vida. Quem é você antes e quem você é hoje. Você pode até não saber nem o texto da Bíblia ainda, pode, mas você sabe quem é o Deus da Bíblia. É o Deus que transformou sua vida e está transformando a minha vida. Curva a sua cabeça. Agradeço a Deus por você estar vivo. Eu agradeço todos os dias. Sou grato a Deus por estar vivo. Não sei quantos dias, mas sei que eu vou usar os meus dias para o louvor da glória do Senhor. Para nada nós queremos, Pai, te agradecer pela tua presença no nosso meio. Queremos, Pai, te agradecer pela igreja de Bom Sucesso, pastor Wagner, todos os suas ovelhas aqui que o Senhor confiou às suas mãos. Pai, assim, Senhor, como o Senhor fez comigo, mesmo que não precise passar, Senhor, por um infarto nenhum aqui, mas que o Senhor desperte ainda mais para anunciar o seu nome. O nome que acolheu, o nome que salva, só o Senhor salva. Pai, que eles sejam, Senhor, também conhecedores de uma verdade, de um Deus que sustenta, de um Deus que pega uma pessoa quase morta e faz com que ele tenha a oportunidade de levar a água da vida a essas pessoas. Pai, para aquelas pessoas que ouviram a tua voz ali no hospital, aquela que já decidiu, o Senhor, e aqueles outros, Senhor, a tua palavra está ali naquele coração. O Senhor germine. Obrigado, Pai, por cada funcionário daquele hospital, pela unidade, pelo amor que tiver comigo. Pai, que eu possa ter o amor que eles tiveram por mim, que eu possa ter também esse mesmo amor pelas minhas ovelhas. Pai, nós queremos, Pai, te agradecer e te pedir no nome de Jesus. Amém. E amém. Pastor Wagner, agradeço a oportunidade, a igreja, pelas orações em nome de Jesus.